Recebendo aqui o vice-presidente do Cine Rações, Ariovaldo Zani, para falar um pouquinho do setor de alimentação animal. Obrigado pela presença, Zani. Imagina, boa tarde também. Boa tarde. Obrigado pela paciência, né? Que você está aqui assistindo o programa comigo desde 11h30, já falando de política, já falando... Estou assistindo o programa aqui hoje, não lá no meu escritório. Não, no seu escritório. Zani, vamos falar um pouquinho do setor de alimentação, a gente já estava afinando a nossa conversa aí. Nós temos muita incerteza no mercado hoje, por conta de eleição, o ano parou um pouco também por conta de Copa do Mundo, está um clima meio estranho. Como é que está o setor de alimentação animal diante desse cenário? Sofre indiretamente, né, toda essa incerteza, que é, sob o ponto de vista político, né, que reflete diretamente na economia, os índices econômicos, né, que não reagiram, enfim. Então, os investimentos eles ficam congelados, né, por conta da expectativa, né, que grupo que reconduz o país ou que se mantém, né, em continuidade. Então, a gente ainda não está muito seguro da política econômica que vai ser levada adiante, se continua mais do mesmo, e tudo isso atrapalha bastante. Mas tem que fazer comida, tem que fazer proteína animal, tem que fazer boi, tem que fazer frango, tem que fazer suíno. Como é que se comportou o mercado nesse período? Não, você tem razão, né? O mercado internacional tem a sua dinâmica, né? A eleição é um problema nosso, apesar das repercussões que isso pode ter além fronteira. Primeiro semestre, ele respondeu um pouquinho, né? Um pouquinho mais de 2% aumentou a demanda por rações, né? Às custas de uma perda de receita e principalmente de rentabilidade, né? Houve necessidade de trocar aí então aumentou alguma a produtividade? Coisa. Não. Ah, não aumentou. Não. Na verdade, a indústria ela está trabalhando com dificuldade, né? A competitividade nos últimos anos caiu por conta da produtividade, né? Que está fragilizada. Mas, de toda forma, tivemos alguns outros fatores que também atrapalharam muito, as influências climáticas, né? A falta de chuva em algumas regiões, o excesso em outras. Por um lado, você precisa suplementar melhor com a alimentação industrializada, por outro lado, né, a logística fica afetada. Então, de toda forma, o primeiro semestre teve um crescimento um pouquinho de demanda, em quantidade, um pouquinho mais de 2%. 2%, isso de modo geral. Isso. Qual setor se destaca? A pecuária leiteira, né, por conta, outra vez... O preço do leite estava bom, não é isso? Vinha com preço muito bom. O produtor de leite, o investimento em alimentação dele é diretamente proporcional ao preço do leite. O ano passado os preços atingiram picos, né, recordes de preço, isso favoreceu bastante, ou permitiu pelo menos uma recapitalização desse produtor que acabou investindo em nutrição, né, que tem um efeito direto. O final do ano também se vendeu bastante, né, os laticínios. Eu diria que no início do ano o varejo estava bastante abastecido, houve um certo recuo, mas a influência da seca, a estiagem, acabou favorecendo, né, a necessidade do alimento completo, então houve um repique, né? Esse foi o setor que eu diria que melhor respondeu. O setor de aves e o setor de suíno são grandes consumidores de rações. São os maiores. Os maiores. Como é que se comportaram? Eles representam praticamente quase 80%, né, da demanda por rações, né? A suinocultura ela teve um ligeiro recuo que estatisticamente eu posso chamar aí com um desvio padrão de estabilidade, zero. Faltou matéria-prima, né? Falta leitão, a dinâmica da cadeia de produção, né? Ela não é do dia para a noite que a gente produz um leitão. Pode ser que você tenha uma reação agora porque o preço do quilo do suíno vivo está num momento excepcional. Né? Mas vamos ver quanto tempo dura. Nós temos grandes problemas, né? Primeiro que você retomar a dinâmica da cadeia leva quase 11 meses, né? E falta genética. Muita suíno fechou, muita grande suíno fechou. E falta genética, né? Não há reprodutora, né? Então, aquela influência dos altos custos das commodities, milho e farelo de soja de 2012, afetou o humor ou a possibilidade de investimento do suinocultor em 2013. Isso vale para a avicultura de corte também. E por conta disso faltou matéria-prima. A avicultura... A avicultura está trabalhando mais ajustada, né? O Turra já tinha anunciado isso, né? Eles já tinham anunciado que iam trabalhar mais justinho, sem tanta folga, sem tanta margem. Primeiro semestre as exportações elas não trouxeram, elas não foram tão vigorosas, então o setor ficou numa situação de banho-maria, né? E agora sim, né, com essa oportunidade que parece, em função de conflito geopolítico lá na Ucrânia, sair alguma coisa, né?
Mas tem uma resposta, assim, na demanda de ração não tão grande, né? Alguns setores aí que a gente acaba não falando muito. O setor de equinos também tem se mostrado um grande consumidor de rações, principalmente para cavalos atletas e para alguns períodos específicos, né? Tem crescido. Sim. Quando você compara a quantidade que é vendida, né, de ração para cavalos ou para animais de estimação, cães e gatos. Os pets têm crescido bastante. Proporcionalmente é muito pequeno em relação ao volume. O Brasil é um grande produtor de ração para avicultura, suinocultura. Você pensa em avicultura e suinocultura quando você pensa em ração. Mas tem muita ração para cachorro e gato. A gente encara até como um nicho, né? Uma oportunidade muito boa, né? Que tem respondido nesses últimos anos, por conta da distribuição de renda e tal, maior interação entre proprietários e animais, né? Cresce a uma taxa de 4 a 5% ao ano. Setor de ração para equinos. Equinos e cães e gatos também. E um setor novo que vem se destacando é a piscicultura. Sem dúvida, né? Vinha num crescimento avassalador, né? Nos últimos anos, crescimento de 2 dígitos, né? Cresceu no ano passado 15%, ano anterior também. Esse ano, lamentavelmente, por conta da insuficiência pluviométrica, que afetou muito e ainda continua afetando o estado de São Paulo, região Nordeste. Então, houve uma perda de produtividade e produção. Isso rebateu diretamente no consumo de ração, que a gente esperava aí um crescimento da ordem de 14%, 15%, e conseguimos aí 5%. Pode ter uma recuperação no segundo semestre, né? Mas há muito investimento no setor, deve haver recuperação, eu acredito. Sim, a gente espera que alguma coisa melhore, né? Ok, e de modo geral, como é que você vê aí os próximos 3 meses, 4 meses para fechar o ano? Sendo bastante otimista, a gente espera aí crescer um pouquinho mais essa... Quanto esse mais no setor de ração? Algo que possa... Cresceu, você disse 2%? 2 e alguma coisa, que a gente pudesse celebrar uns 3% de crescimento em relação ao ano passado. A gente estaria muito satisfeito, mas outra vez eu insisto, em quantidade. Que nós tivemos que trocar essa adicional por rentabilidade. Ok, Zani, agradeço a sua presença aqui. Imagina, conte sempre com a gente. Ok, muito obrigado.